E aí galera, vamos continuar aqui o nosso curso de Introdução à Programação. Hoje a gente vai falar sobre bibliotecas e documentação, certo? Mas antes de falar sobre bibliotecas e documentação, como a gente vai trabalhar com diferentes cabeçalhos de funções, ou seja, diferentes tipos de funções, eu gostaria de dar uma reforçada na questão da passagem de parâmetros, né? A gente viu dois tipos de passagem de parâmetros, que é a passagem por valor, onde é passada uma cópia, né, daquele parâmetro que você está passando. Então, ou seja, aquele cara que você está passando, ele faz uma cópia e coloca em outro endereço de memória. Então, se você alterar a cópia, não tem problema nenhum, não altera o valor original. Já quando a gente faz a passagem de parâmetro por referência, você passa o endereço de memória daquele cara. Então, se você alterar o valor lá que está naquele endereço, então você sim vai estar alterando o original, né? O que a gente chama de efeito colateral. Então, tem que prestar atenção quando você estiver utilizando as funções, se elas têm ou não têm efeito colateral, né? Ou seja, se a passagem de parâmetro é por valor ou por referência. Você também pode utilizar a passagem por referência sem alterar o valor, mas normalmente quando você faz uma passagem por referência pode ter algum tipo de alteração. É mais fácil ver essas coisas na prática. Então, tem dois exemplos aí, uma de passagem por valor e outro de referência. E aí a gente tem o mesmo programa, certo? Os dois têm uma função chamada ao quadrado. A diferença aí entre um e outro vai ser o tipo de passagem de parâmetro. Certo? No primeiro, o ao quadrado ele recebe um inteiro, certo? Número, e ele tem um retorno inteiro também. E ele faz número igual a número vezes número e retorna o número, ou seja, retorna o quadrado daquele número. Já do lado direito, que ele faz uma passagem de parâmetro por referência, ele tem a função ao quadrado, que não retorna nada, tem retorno void, e ela recebe um apontador para o inteiro, certo? Esse apontador que a gente vai utilizar para receber o endereço de memória, certo? E vai trabalhar com o valor que está naquele endereço de memória. Então a gente vai fazer a mesma coisa, número igual a número vezes número. A diferença é que a gente vai estar trabalhando diretamente lá com o original, não tem cópia. Então, aí o nosso main é muito parecido. Do lado esquerdo a gente declara uma variável chamada número e atribui a ela o valor 3. E imprime o resultado da função ao quadrado passando esse número. Quando eu faço essa chamada de ao quadrado e passo esse número, eu estou na verdade passando uma cópia. Então ele faz essa cópia ali, que ele chama de número na linha 3. E aí eu posso modificar essa cópia que não vai ter problema nenhum, não vai ter interferência no meu valor original. Já na passagem por referência, a gente faz o seguinte, a gente também declara um número, também atribui a ele 3 e chama a função ao quadrado passando o endereço de número, né? O e-comercial aí tá para a gente recuperar o endereço de número e passar para a nossa função. Como a gente está fazendo uma alteração aí na linha 6 do cara que está naquele endereço, então ali aí sim eu estou alterando o valor original. Então quando eu imprimir número aí, ele já vai ter o valor 9, né, que vai ser o 3 vezes 3, e aquele valor 3 que eu tinha declarado antes, ele foi perdido. Então isso que a gente chama de efeito colateral, você tem que tomar cuidado quando for fazer seus programas aí e utilizar as funções para ver se elas têm efeito colateral. Então, vou fazer aqui um exemplo. Vamos criar um novo aqui. Exemplo. Certo? Sim, deixa eu... Exemplo. E... vamos lá. E vamos fazer essa demonstração dessa função ao quadrado. Então, primeiramente eu vou fazer uma passagem de parâmetro por valor. Então, eu vou fazer int ao quadrado e ele recebe int número. Certo? E aí eu vou fazer número é igual a número vezes número e vou retornar esse número, beleza? E aqui eu vou imprimir o
o resultado desse ao quadrado. Então a gente vai declarar aqui uma variável int x e a gente vai atribuir a ela o valor 3. E aqui a gente vai imprimir o valor que está em x e vai imprimir também o ao quadrado. Então, primeiro a gente vai imprimir o ao quadrado, centro de barra n, e vai imprimir o ao quadrado de x. E aqui depois eu vou imprimir o próprio x. Então, x aqui tem valor 3, quando eu fizer 3 vezes 3 aqui, ele vai colocar 9 aqui e retornar o 9. Certo? Se eu executo aqui, eu obtenho 9, eu obtenho 3. Note que o valor de x foi preservado. Já se eu modificar aqui e passar a usar um apontador para número, e aqui eu vou ter que fazer algumas modificações, né? A primeira delas, colocar, gente agora estou trabalhando com apontador, então tem que fazer a referência, né? Então, aqui eu estou trabalhando naquele espaço de memória aqui de número. Então, vou pegar aqui o número vezes número e colocar lá naquela posição de memória, certo? Depois eu vou retornar. Se eu fizer isso aqui, eu vou ter que colocar o endereço de x, certo, gente? Porque aqui é o apontador. Então, se eu executar agora, note que o valor de x foi alterado, certo? Mas isso aconteceu por quê? Porque eu estou passando o endereço de memória de x. E aí ele vai trabalhar lá na memória de x. Então, se eu alterar lá, ele vai alterar o valor original. Aí, o que eu poderia fazer, né? Se eu quisesse passar o meu parâmetro por referência e não alterar x? Basicamente, eu poderia retornar isso aqui diretamente. Seria uma opção. Ou senão eu podia criar uma variável temporária e colocar ele, que também daria o mesmo resultado. Eu não alteraria mais o valor original. Então, aqui eu preservei o valor original. Qual é a diferença? Eu não estou mais atribuindo, não estou mais fazendo uma modificação lá naquela memória, naquele espaço de memória que é do x. Beleza? Então, pronto. Vamos lá. Outra coisa que eu queria mostrar também, antes da gente falar de biblioteca em si, é a questão de que onde você passa um apontador, você pode passar um array, né? Lembrando que sempre que você utilizar o array, o nome do array vai significar o quê? Vai significar a posição de memória do primeiro elemento. Então, aqui eu tenho um exemplo bem simples, esqueça a soma por enquanto. E aqui no nosso main a gente declara um array de 10 posições chamada números. Eu inicializo ele de 1 a 10. E depois eu chamo uma função soma, passando esse array e 10, que é o tamanho dele. Certo? Agora sim vamos olhar a soma. O que a soma faz? Vai somar todos os elementos, ou seja, 1 mais 2 mais 3, até o fim, e vai retornar, desculpa, essa soma. Então, aqui ela tem o retorno dela é int, o nome dela é soma, ela recebe um apontador de inteiro chamado números, e ela recebe um inteiro chamado length. Length aqui vai ser o tamanho do nosso array. Aqui eu crio um apontador chamado cursor, um apontador de inteiro, e crio uma variável chamada soma, que eu inicializo com 0. O que vai ser meu cursor? O cursor vai ser a variável que a gente vai utilizar para apontar para o elemento atual que a gente está observando. Então, números vai ser nosso primeiro elemento do array. E o cursor a gente vai utilizar para variar esse apontador, para ele apontar para a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, até o final do nosso array. Aqui, para a gente varrer esse array, ou seja, para passar por todas as posições, a gente vai utilizar o cursor. Então, a gente vai dizer for cursor igual a números. Então, aqui está repetido, né? Só para ficar claro o que ele está fazendo, ele está inicializando aqui na primeira posição, o cursor na primeira posição aqui do nosso array. Depois ele vai fazer, enquanto o cursor for menor que números mais length, ou seja,
enquanto ele for menor que o endereço da primeira posição somado às outras posições, as outras 10 posições, ou seja, enquanto ele não ultrapassar os limites desse array, faça cursor mais. Então a gente viu lá na aritmética de apontadores, ele vai pular para a próxima posição de memória. Então ele vai pular de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, assim por diante. E aqui a gente vai fazer soma mais igual asterisco cursor, ou seja, a gente está acessando aqui o elemento atual, que vai ser 1, depois vai ser 2, vai ser 3, depois 4. E a gente está somando, adicionando ele aqui a soma. Então, mais igual, mais uma vez, vai significar o quê? Soma igual a soma mais o asterisco cursor. Então, eu estou pegando aquele valor atual que está ali e adicionando a soma. E depois depois de somar todos os números, eu vou retornar essa soma, certo? Então aqui é só para mostrar que onde você passa onde tem um apontador, você pode passar um array, certo? Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Acho que seria interessante fazer esse exemplo, então eu vou fazer, certo? É bom. Vamos lá, então a gente vai criar um array aqui de 10 posições, int números, e a gente vai inicializar ele de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E a gente vai querer imprimir a soma desses números, né? Então a gente vai fazer printf, aqui, %d, e vai chamar soma, passar o array, que é números, e vai também passar o tamanho dele, que é 10, certo? Então, aqui. E agora a gente vai declarar a nossa função soma, que retorna um inteiro. E ela vai receber um array, então para receber esse array, a gente vai preparar aqui um apontador. Eu vou chamar esse cara de posição inicial, certo? E ele vai receber também um tamanho. Bacana? Beleza? Aqui eu vou criar uma variável chamada soma. E por enquanto eu vou retornar essa soma. Aqui eu vou executar só para ver se está tudo ok. Não, ele está dizendo que tem um problema aqui. Estou passando o número. Sim, perdão, gente. Aqui eu tenho que colocar o tamanho dele, né? Que é 10. Senão ele fica sendo como um inteiro normal. Então aqui é um array de 10 posições. Pronto. Vem aqui, tem 0. E beleza, agora que o nosso array está declarado e a gente está passando ele para a função, vamos realmente começar a... O primeiro passo seria varrer esse array, ou seja, passar por todas as posições. Então a gente cria um cursor. E esse cursor a gente vai utilizar para varrer o array. Então o cursor, a primeira posição que ele vai ver é qual? A posição inicial, né? Que é a posição que eu estou passando aqui, que é a posição do primeiro elemento do array. Depois a gente vai colocar aqui, enquanto esse cursor ele for menor que a nossa posição inicial mais o tamanho, ou seja, enquanto ele não ultrapassou o último elemento aqui do nosso array, eu vou fazer cursor mais. Então eu vou avançar o cursor. E aí a gente só vou imprimir por enquanto, não vou fazer a soma. Só para vocês verem que ele realmente vai percorrer todos os elementos. Para acessar o elemento que está ali no nosso cursor, a gente faz asterisco cursor. Então assim que a gente acessa um elemento, acessa o valor que está lá naquela posição de memória que o apontador está apontando, certo? Então aqui eu consigo imprimir de 1 a 10, depois eu imprimo 0, que seria a soma. Beleza? Então, mas eu não quero imprimir, eu quero somar esse cara. Então a gente vai colocar aqui soma igual a soma mais esse cara. Seria uma opção. Ou mais simplificado é só fazer mais igual. Soma mais igual cursor e vamos ver se dá certo aí, 55. Então somou 1 mais 2 mais 3 até 10. Beleza, gente? Então aqui onde eu tenho um apontador, eu posso passar um array. Beleza?
Vamos lá. Pronto. Bibliotecas. Bibliotecas, como a gente viu lá na primeira aula, eles são códigos prontos que a gente pode utilizar para facilitar a construção dos nossos programas. E toda biblioteca, ela tem, ou pelo menos deveria ter, uma documentação, que são manuais e sites que descrevem as funcionalidades que ela tem a oferecer. Um exemplo de documentação é a referência que tem aqui nesse site. Eu acho esse site muito bacana, apesar de ser um site de C++, ele também serve para a gente que está programando aqui em C. Ele vai dizer todas as bibliotecas aqui do C, tanto para o padrão C90 quanto para o padrão C99, certo? Que tem mais bibliotecas. Aí aqui eu vou encontrar bibliotecas de string, da matemática, como a gente já viu, para fazer nossa raiz quadrada, para o tempo, e aí ele vai, todas essas bibliotecas vão ter várias funções que vão nos ajudar muito na nossa vida, certo? Então aqui vamos fazer um estudo de caso. Primeiro vamos dar uma relembrada sobre strings. Strings em C, elas terminam com um caractere nulo. Então, por exemplo, se eu tenho uma string casa, ela vai ter o C, o A, o S, o A e o caractere nulo finalizando essa string, demonstrando que a string acabou. Então, a gente viu as letras como números, né, no C. Então, a gente vai ter aqui, ó, o C vai ser o 67 na tabela ASCII, o A o 65, o S o 83, o A o 65. E o caractere nulo, ele é, na tabela ASCII, o 0. Então, pronto. Então, terminou em 0, terminou a string. Beleza? E o que a gente vai querer fazer com string, né? A gente pode querer calcular o tamanho dela, a gente pode querer dividir em outras strings, a gente pode querer trabalhar apenas com uma parte da string, a gente pode produzir uma nova string baseada em outra já existente, a gente pode verificar se duas strings são iguais, a gente pode converter para maiúsculo ou minúsculo, a gente pode verificar se há letras ou números, certo? E basicamente a gente vai utilizar bibliotecas para fazer isso, né? Tudo que as bibliotecas oferecerem a gente já ganha de presente, né? Porque aquilo ali já foi feito amplamente testado, então ajuda muita gente. Então, duas bibliotecas para vocês mexerem com strings e caracteres, que seria a string.h e a ctype.h. Então, para calcular o tamanho, por exemplo, a gente pode usar strlen para dividir em outras strings, ou strTOK. A gente pode também trabalhar com apenas uma parte da string, a gente pode usar o strncpy. Para produzir uma nova string baseada em outras já existentes, a gente pode usar o strcat. Verificar se duas strings são iguais, a gente pode usar o strcmp. Para converter de maiúsculo para minúsculo, a gente pode botar o toUpper e o toLower. Para verificar se há letras e números, a gente pode usar o isAlpha e o isDigit. Então tem muitas funções que vão ajudar, né? Cada nomezinho desse tem um significado, certo? strlen vem de length, que é tamanho em inglês. strTOK, aí TOK vai vir do token, né? E o strncpy seria o strncopy, né? De cópia. E o strcat vem de concatenação. E o strcmp vem de compare. E assim vai. Vocês pegaram a ideia. Pronto. Aí por que a gente vai querer fazer essas coisas, né? Por exemplo, a gente quer verificar se um texto tem o tamanho mínimo, máximo requerido, ou a gente pode querer encontrar um usuário pelo nome dele, ou a gente pode querer passar um nome de login que o usuário digitou lá com maiúsculo e minúsculo só para minúsculo, ou a gente pode querer validar uma senha. Então, cada coisa dessas aí, cada função dessa vai nos ajudar numa dessas pequenas missões, entendeu? Vamos lá então. Vamos brincar um pouco, né? É só assim que a gente aprende. Vamos calcular, vamos fazer um programa em que a gente digita o nome do usuário e ele diz o tamanho, certo? Não vamos fazer nome não, vamos fazer qualquer palavra. Ele digita qualquer palavra e ele diz o tamanho lá. Essa palavra tem X caracteres, certo? Vamos fazer isso. Aí se a gente quisesse fazer alguma coisa assim, como a gente pode vir aqui, aí a gente vê que tem uma biblioteca que chama string.h. E nela tem algumas funções. Funções para cópia, concatenação, comparação, busca e outros. E aqui, em outros, tem uma função que chama strlen. Aí o que esse cara faz? Toda vez que você quiser olhar a documentação, você vai olhar
o cabeçalho da função, ou seja, a assinatura dela, o que ela faz. Essa strlen, ela retorna um size_t. Aí você diz, professor, o que é um size_t? Aí vocês devem lembrar que eu falei na aula passada, quando a gente falou do struct, eu mostrei também um cara que chama typedef, né? Que ele vai definir um apelido para um tipo. E esse size_t aqui é o tipo unsigned, certo? É um inteiro sem sinal. Então é só um apelido para deixar mais significativo. Quem escreveu essa biblioteca achou que era mais significativo chamar esse cara de size_t, porque retorna um tamanho, então size vem de tamanho lá do inglês, então seria mais significativo. E pronto, o nome dela é strlen, né? E ela recebe aqui um apontador de caractere. Não se importe por enquanto com esse const, isso é só para definir que é uma constante, certo? Eu vou falar nisso numa aula em breve, não se preocupe. Aí, aqui como a gente recebe um apontador para caractere, então a gente poderia passar aqui um array, certo? Nosso array seria a string, né? Nosso array de caracteres e dizer qual é esse tamanho. Então a gente poderia utilizar, uma coisa bastante dessa documentação é que ele dá um exemplo aqui. E até você pode executar numa ferramenta aqui que ele oferece, porém a compilação dessa ferramenta é extremamente lenta, certo? Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu abrir aqui. Se vocês mandarem executar aqui, vocês vão ver que é bem lento. Vamos ver aqui se ele me faz passar vergonha e for ir rápido. Não. Parece que ele mesmo está dando erro nesse próprio exemplo que ele mandou. Enfim, eu não gosto muito dessa ferramenta que ele coloca. Como eu já disse, eu gosto muito dessa ferramenta aqui, que é o repl.it. Então vamos usar ele mesmo, já que a ferramenta ali não estava querendo muito colaborar. E vamos pegar esse exemplo que ele fez, certo? Então toda vez que vocês forem aprender sobre uma nova função, uma coisa interessante de fazer um exemplo, olhar exemplos que alguém já fez, isso ajuda muito você a entender o que está acontecendo, certo? Aqui, ele tem um exemplo que é o seguinte, ele pede para... Eu vou traduzir logo aqui para o português, que às vezes o pessoal fica se enrolando por causa do inglês, certo? Então, eu vou colocar aqui entre uma palavra, certo? Que ele disse enter a sentence. Então, é entre uma frase, né? Mas a gente vai colocar uma palavra no nosso. É aqui ele usa gets, eu não mostrei gets ainda, mas a gente já vai ver. Só que fazer uma leitura assim de uma string não é legal, certo? É perigoso e pode dar alguns problemas de segurança. Então a gente vai utilizar o scanf, que seria a forma mais segura de fazer isso. E aqui a gente vai ler só o %s e vai passar aqui, ele chamou a string dele de sz_input. Beleza? E aqui ele diz, a sentença que você entrou tem tantos caracteres. Então vamos colocar em português também. Vou colocar aqui. No nosso caso não vai ser uma sentença, vai ser uma palavra. A palavra que você tem %x caracteres. Professor, por que %x? Porque é um unsigned, certo, gente? E como aqui o tipo que ele chamou o tipo dele de size de t, por isso que ele está fazendo um casting aqui. Como o tipo é unsigned, eu acho que até rola colocar assim. Não, ele fica reclamando, dando warning, não é legal não. Então, a gente bota assim, unsigned, e aqui a gente chama o strlen, que é a função, e passa esse input. Só para não ficar esse nome feio, vamos botar aqui palavra, né, para ficar bonitinho. Palavra. E se a gente executar, ele vai botar entre uma palavra, a gente vai botar casa, e ele vai dizer a palavra que você digitou tem 4 caracteres. Tá errado, caracteres. Caracteres. Entre uma palavra, tipo, deixa eu botar meu nome, então divulga. E aí a palavra que você digitou tem... Eita, faltou... Sim, desculpa, gente. É % U aqui, certo? Porque é uma sign. O X
é pra gente digitar, quando a gente tá utilizando no hexadecimal, certo? Vou colocar aqui de novo. A palavra que você digitou tem 10 caracteres. Eu vou colocar outra palavra aqui como relógio. Você vai dizer a palavra tem 8 caracteres, certo? Aí você vai dizer, mas gente, tem 7. Sim, gente, mas quando você tem um acento, aí ele conta 2, certo? Isso é uma característica da codificação. Então vai dizer aqui que tem 8 caracteres, beleza? Vamos lá. Aí, vamos fazer outro exemplo, certo? A gente já fez esse vamos se inspirar aqui. Vamos ver aqui. Pronto, esse aqui é legal. Recebe uma lista de cores separadas por vírgula e quer transformar num array. Certo. A gente tem um cara para fazer essa separação, que seria o... A gente viu aqui que é o strTOK, né? Certo? E ele vai dividir a string em tokens, certo? O que é tokens? Vai ser pequenos blocos de palavras. Então, ele retorna o quê? Ele retorna um apontador para um caractere, então ele é capaz de retornar um string de volta, e a assinatura dele é strTOK, e ele recebe o quê? Uma string, e recebe também os delimitadores, na forma de string também, certo? Os dois aqui são apontadores para caractere, então eles podem receber ambos strings. Professor, o que vão ser os delimitadores? Os delimitadores, gente, vão ser os caracteres que a gente vai utilizar para dividir a nossa string, certo? Aqui ele mostra um exemplo, certo? A gente pode até pegar esse exemplo dele mesmo aqui, que eu acho que já ajuda um pouco. E vamos tentar entender o que ele está fazendo, certo? Aqui ele sim, vamos me livrar do inglês, né, que muita gente reclama. Então vou botar aqui exemplo. Aqui eu vou colocar uma string qualquer. Vou colocar aqui dividindo a string. String nos tokens. Se eu executar aqui, ele vai dividir a string. Basicamente, gente, o que esse exemplo faz? Ele cria uma string aqui que chama str, certo? Ele cria um apontador para um caractere. Eu vou trocar o nome, porque esse nome que ele escolheu é péssimo. Aí eu vou colocar aqui, em vez de ser PCH, que seria Pointer to Character, ou seja, apontador para caractere, eu vou colocar aqui como resultado. Sempre usem variáveis significativas que tenham nomes legais assim, porque senão vocês podem construir códigos muito difíceis de ler, certo? Então, às vezes, só trocando o nome de uma variável já fica muito mais legível, certo? Então, aqui a gente vai... Pronto, beleza. Aí, o que ele faz? Ele tem um apontador aqui, que é o resultado, e primeiro ele imprime. Dividindo a string por %s, então ele vai colocar aqui a string que a gente está trabalhando nos tokens, aí ele vai depois imprimir quais são esses tokens. Aí primeiro ele vai fazer resultado é igual a strTOK, aí vai passar esse string e vai passar os delimitadores. Para que serve esses delimitadores, professor? É o seguinte, a gente tem vários delimitadores aqui, espaço, vírgula, ponto e hífen. O que isso significa? Que quando eu encontrar um desses caras, por exemplo, eu vou vir aqui lendo, encontrei esse cara, aí dividiria a string aqui, só que aqui não tem nada para trás, então ele ignora. Aí eu encontrei outro cara aqui, eu dividiria de novo, mas não tem nada para trás, que ele já tinha pegado aqui. Aí ele vai, eita, peguei um cara aqui, uma vírgula. Aí ele vai o que? Extrair exemplo, aí exemplo vem para cá. Beleza? Aí ele continua daqui. Li um espaço, ignora o espaço, porque agora a string é a partir daqui, ela está vazia para trás.
Aí eu li uma e aí eu li um espaço. O espaço pertence também aos delimitadores. O que eu faço? Pego uma e... Peraí. Pego uma e aí retorno. E aí, beleza, li string, depois li outro espaço. Aí eu vou pegar a string e vou retornar. Aí eu vou avançando e leio um ponto, que é também um delimitador aqui. Como eu leio um ponto, a string está começando aqui. Aí eu vou, extraio ele e coloco aqui. Enfim, esses delimitadores servem para a gente identificar por onde que a gente vai dividir essa string. Mas para fazer essa divisão do jeito que eu falei, ela é feita passo a passo. A primeira vez que eu chamo o strtalk, eu passo a minha string e passo os delimitadores. E ele vai me retornar o resultado, que vai ser o quê? Um string que ele extraiu. Qual é a primeira string que ele vai extrair? Exemplo, certo? Aí, beleza, ele vem aqui e aí ele vai fazer o seguinte: enquanto o resultado for diferente de null, lembre sempre, gente, o que é null aqui? É zero. Significa o quê? Que é o apontador que aponta para zero, que aponta para lugar nenhum. Então, enquanto eu estiver recebendo resultado, enquanto o strtalk estiver me retornando um resultado, um string, continue. Aí ele vai imprimir esse resultado e vai calcular o novo resultado. Como é que eu calculo o novo resultado? Ele vai chamar de novo o strtalk, agora eu vou chamar null com null, e quando eu chamo com null, ele já sabe que ele ainda está trabalhando em cima daquela string anterior, ele guarda lá na memória. E aí eu passo os delimitadores de novo para ele trabalhar. Então pronto. Aí dissesse assim, tá um pouquinho confuso? Então vamos facilitar? Como eu disse, o delimitador é o que vai indicar como a gente vai dividir a string. Então, por exemplo, se a gente utilizasse aqui só a vírgula, ele ia dividir a nossa string só utilizando vírgula. Então, eu só tenho uma vírgula. Então, ele vinha aqui... Eita, encontrei uma vírgula. Beleza? Então, vou retornar isso aqui. Agora eu começo a partir daqui. Aí eu vou... Terminei e não encontrei mais nenhuma vírgula. Então, o meu outro token é esse cara aqui. Entendeu? Então, se por exemplo a gente vir aqui e executar, ele vai dividir essa string em exemplo e depois em uma string qualquer. Pronto. Aí, se dissesse assim, pô, mas eu também queria que ele dividisse aqui pelos espaços. Aí você vai adicionando um espaço. Então, ele vai fazer diferente agora. Ele vai vir, tananã, opa, encontrei um espaço. Então, retorna o que tem atrás, retorna o hífen. Aí beleza, aí ele começa daqui, aí vai, tananana, achou a vírgula, espaço. Achou um espaço, retorna o que tem atrás. Aí vem de novo, começa daqui. Tananana, encontrou outro espaço, retorna o que tem atrás. Aí, tananana, achei outro espaço, então retorna o que tem atrás. Aí, continua daqui. Aí ele vem, achei um ponto. Depois, achei mais nada. Aí o que ele vai fazer? Retornar tudo aqui. Aí você executa. Aí ele vai retornar o hífen, exemplo, uma string e qualquer ponto. Aí você diz, pô, mas eu não quero que ele tenha esse hífen. Aí é só você adicionar ele aqui nos delimitadores. Aí ele vai fazer aqui a divisão. Vai dizer, eu também não quero que ele tenha esse ponto. Aí você vai e coloca ele aqui nos delimitadores. Lembrando sempre que quando ele encontrar qualquer um desses delimitadores, ele vai dividir utilizando ele. Por exemplo, o hífen não é um delimitador, então se eu colocasse aqui, ele ia passar a dividir aqui, ó, também, a string. Tanto faria se eu usasse o ponto, qualquer delimitador que você passar ali. Ele vai utilizar como para dividir, tá certo, gente? Tranquilo? Beleza? Então vamos fazer agora o nosso exemplo, né? Que, como eu tinha dito, ele recebe uma lista de cores separadas por vírgula e quer transformar em um array. Então a gente vai fazer isso. A gente pode já aproveitar aqui o que ele fez. Vamos colocar a nossa lista de cores. Vamos colocar laranja. Vamos colocar assim mais bonitinho. Laranja. Azul. Verde. Vermelho.
E pronto. Então a gente vai ter 4 cores aqui e a gente vai querer colocar esses caras em algum lugar, né? Então o que a gente pode fazer é o seguinte. Para guardar esses caras, a gente vai criar um array de strings, certo? Então a gente vai criar aqui. Se a gente quisesse guardar só uma cor, seria assim, cor 256, né? Seria nosso como a gente aprendeu a guardar. Ou se não, como aqui ele já retorna um string já pronto, eu poderia simplesmente criar um apontador para a cor, né? E ele ia salvar esse string. Mas eu quero salvar 4 delas, então eu vou criar um array de 4 posições de apontadores para string, cada um para guardar um desses caras. Aqui eu vou querer dividir apenas utilizando a vírgula, então meu único delimitador é a vírgula. E aí eu vou fazer uma outra coisa aqui que é criar um contador, certo? Para a gente percorrer o array aí das cores. Eu poderia fazer assim ou poderia fazer de um jeito mais interessante. Qual que seria esse jeito mais interessante? A gente poderia criar aqui um apontador para um apontador. Então a gente teria aqui char seria o nosso cursor. Por que um apontador para um apontador? Porque aqui a gente está querendo salvar o array aqui e colocar nesse cursor. Aí a gente pode dizer aqui que esse cursor, certo? Ele vai ser igual à cor, certo? Então aqui eu lembra aquela história da caixinha, certo? Eu coloco o endereço na caixinha, depois coloco a caixinha em outra caixinha. Porque a gente vai ter um apontador que aponta para cada uma desses caras aqui. E depois vai ter um apontador que aponta para o conjunto, certo? Aí beleza, eu boto aqui cursor igual a cor. E aí o que eu vou fazer? Beleza? Depois que eu leio um resultado, certo? Eu vou colocar aqui que nesse cursor, certo? Acesso o que está lá naquele cursor e coloco o meu resultado, certo? E aí, se eu pegar esse cursor e toda vez avançar ele, certo? Porque ele precisa ir para a próxima posição de memória, porque ele está na posição 0, ele vai para a posição 1, depois para a posição 2, depois para a posição 3, certo? E aí eu avanço ele. Aí eu venho aqui e é só colocar esse resultado que eu estou lendo no cursor. Então eu vou fazer aqui asterisco cursor igual a resultado. Depois eu posso utilizar esse cursor também para imprimir o meu resultado. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é resetar ele na posição original. Então, eu vou pegar meu cursor e vou colocar ele aqui igual ao meu array. E aqui eu vou fazer for. Aliás, eu posso fazer isso aqui dentro, seria mais prático. E aqui eu vou fazer enquanto o cursor for menor que cor mais 4 posições, cursor mais. Vamos ver se dá certo assim. E aqui eu vou imprimir a cor. Sim, desculpa, vou utilizar para isso o cursor, né? Cursor. Aí nesse caso, vocês têm que ver o seguinte, eu não vou utilizar só um, e sim os dois, que eu quero acessar a string que está lá dentro do cursor, certo? Então, aqui, vou fazer o acesso, aí vou ter que utilizar aqui um truquezinho. Tá reclamando aqui.
Sim, claro. Esse mesmo. Aqui vai ser seu cursor. Então, isso, porque eu só preciso fazer um acesso, certo, gente? Se eu fizesse com os dois, eu tô, na verdade, acessando o caractere que tá lá no dentro da string, não é isso que eu quero. Volta aqui, vamos executar. E ele colocou laranja, verde, vermelho. Tô imprimindo duas vezes, certo? Deixa eu tirar aqui. E ele vai imprimir laranja, azul, verde e vermelho. Ele diz, professor, eu não saquei muito essa história de cursor não. Certo, então vamos fazer assim. Vamos fazer de um jeito mais tranquilo que vocês vão entender na hora. Ó, aqui eu vou declarar um contador, certo? Em vez de utilizar esse cursor, esqueça esse cursor. E eu vou colocar aqui contador, certo? Eu vou inicializar ele com 0, porque vai ser a primeira posição do array que eu vou querer utilizar. Então, contador vai ser igual a 0. Beleza? E aqui eu vou fazer cor 0. A primeira cara lá do array, eu vou querer que tenha o meu primeiro resultado, certo? Aí aqui eu vou fazer contador mais. E aqui eu vou fazer cor contador igual ao resultado. Aqui eu vou utilizar meu contador para percorrer o array. E vou colocar aqui contador igual a 0, enquanto o contador for menor que 4, contador mais. E aqui eu vou imprimir cor e contador. Vamos ver se dá certo. Laranja, azul, verde, vermelho. Pronto, aqui mais tradicional. Eu estou percorrendo o array. Primeiro eu coloco aqui o resultado na primeira posição e depois eu começo a percorrer os meus resultados e colocar eles no array. Beleza? Pronto. Aqui se ainda quisesse fazer uma otimizaçãozinha, não preciso, eu podia fazer isso aqui mesmo, né? No contador aqui dentro. Porque ele primeiro ia usar o valor de contador e depois ia incrementar. Então ia ter o mesmo resultado, tá certo, gente? Vamos ver aqui. Opa, não teve o mesmo resultado, certo? Aí, isso aí acontece pelo seguinte, porque se a gente fosse utilizar assim o pós, não ia dar certo, porque a gente estava fazendo antes, lembra? Então tem que fazer como? Mais. Ele primeiro incrementa e depois coloca. Então agora, beleza? Agora deu certo. Então pronto, gente. Tranquilo? Vamos fazer assim, vou fazer mais um exemplo. Agora a gente vai utilizar um outro aqui, vamos ver. Pronto, maiúsculo e minúsculo. Vou colocar o nome e vou imprimir ele em maiúsculo, tá certo? Então a gente vai ler uma string, então a gente pode colocar aqui char palavra. E ele vai ser um string de até 256 caracteres e a gente vai ler esse cara. Então vamos fazer assim. Scanf %s palavra. Lembrando que quando a gente está trabalhando com um array aqui, a gente não precisa colocar o e-comercial porque o nome do array já é referência à primeira posição de memória, certo? No primeiro elemento. Então, vocês já estão careca de saber disso, que eu já falei isso 1000 vezes, mas beleza. Então eu vou imprimir, depois eu vou... Quer dizer, eu vou ler e depois eu vou imprimir. Então, vou fazer aqui printf, %s, palavra. Então aqui ele vai ler uma palavra e vai imprimir ela. Então, se ele ler, por exemplo, casa, ele vai imprimir casa. Então agora a gente vai querer que esse cara fique maiúsculo. Então a gente vai criar uma função aqui que chama maiúsculo. E
Então, esse cara vai receber um string e retornar um string. Vai retornar um string, então ele vai retornar um apontador de char. E ele vai... Note que às vezes você vai ver isso separado aqui, vai ter o mesmo efeito, certo? Aí aqui maiúsculo e ele vai receber um string também. Então, ele vai receber outro apontador aqui, que vai ser a minha palavra. Para não ser o mesmo nome, eu vou colocar aqui palavra C, certo? E aqui a gente vai retornar a própria palavra C. Só que a gente vai alterar ela para ela ficar com os caracteres maiúsculos. A gente vai ver aqui, se a gente for na biblioteca CType, que ele tem um cara que chama toLower, que converte para lowercase, ou seja, para caixa baixa, uma letra, e tem uma função toUpper que converte para uppercase, certo? Ou seja, caixa alta. Então a gente vai utilizar toUpper. Ele retorna inteiro, que vai ser o código ASCII desse caractere que a gente vai passar aqui como parâmetro. Sendo uma versão maiúscula. Então se eu passo um A minúsculo, ele vai transformar num A maiúsculo e etc. Ele dá até aqui um exemplo. A gente pode até olhar o exemplo dele aqui. Ele tem um string e ele percorre esse string e vai colocando ela para maiúsculo. Mas a gente vai... Primeiro eu vou mostrar como percorrer a palavra. Então, aqui a gente tem um apontador que aponta para quê? Para a primeira letra. Então, a gente poderia utilizar esse apontador para percorrer a palavra. Se a gente viesse aqui e fizesse assim, ó, printf %s /n palavra C, certo? Aí aqui a gente vai querer acessar o caractere que está lá nela, certo? Então aqui não vai ser %s, vai ser %c, porque é um caractere que a gente está imprimindo. Então se a gente fizesse isso e fizesse mais, para ele ir incrementando esse apontador, ele, em teoria, vai imprimir errado. Ele imprimiu C e depois imprimiu asa. Vamos tentar entender por que ele fez isso. Sim, porque ele só está aqui para imprimir uma vez. Então a gente vai trocar isso aí. A gente não quer que ele tenha este comportamento. A gente vai tem que fazer isso aqui dentro de um for, né, para ele percorrer toda a palavra. Então, ou dentro de um while, a gente pode fazer while, certo? Palavra C. E a gente pode fazer o seguinte, diferente do caractere nulo. Por quê? Porque é o que termina toda string. A gente pode colocar esse código aqui, ou pode colocar 0 mesmo, que seria o código referente ao caractere nulo. Então, a gente vai vir aqui e imprimir esses caracteres. Vamos ver se agora deu certo. E ele está imprimindo infinitamente aqui. Então, vamos ver o porquê. Certo? Conta palavra C diferente de 0. Ele vai fazer... Sim, gente, porque aqui eu tenho que... Aqui no caso, eu tenho que fazer isso de outra forma, porque esse cara tem menos prioridade. O operador aqui do asterisco. Então, ele tem que colocar primeiro, ele tem que fazer o mais e depois é que ele tem que acessar o valor que está lá na memória. Então, primeiro eu avanço a memória e depois é que eu avanço o cara. Para não ficar confuso, que talvez fique, aqui eu estou acessando o que está lá, certo? Então, eu vou fazer por fora para ficar mais fácil. Primeiro eu acesso o que está na memória, depois eu faço
avanço a posição de memória para a próxima, ou seja, faço a minha aritmética aí de ponteiro. Eu vou avançar para a próxima posição. Vamos ver se agora dá certo. Eita, tá ruim de dar certo hoje. Vamos lá. Palavra. Sim, gente, porque tem que ser aqui o que tá ali nele. Então a gente agora vai percorrer essa string e ver cada caractere que ela tem. Então, para fazer isso, a gente pode fazer o seguinte. A gente sabe que a string termina num caractere nulo. Então a gente pode fazer enquanto o valor que tiver em palavra C ser diferente do caractere nulo. E tanto eu posso utilizar aqui o meu contra barra zero, quanto eu posso utilizar o zero diretamente aqui, como eu até prefiro, para a gente saber que a gente está... Enquanto eu não achar o caractere nulo, eu vou imprimir o que ele estiver mostrando lá. Então eu vou fazer chef, certo? Agora só uma coisa, não é bom utilizar esse cara direto, porque senão na hora dele imprimir, ele vai estar com o cursor muito avançado, ele não vai imprimir nada. Então a gente vai criar um cursor aqui diferente, certo? Então, eu vou criar aqui já cursor. E ele vai imprimir aqui o que tiver. O cursor a gente vai inicializar ele com palavra sim. E a gente vai utilizar aqui ele. Vamos imprimir um caractere, então vai ser %C. E aqui o valor que tiver no cursor. Então vamos ver se dá certo. Deixa eu colocar aqui casa. Vou imprimir infinitamente o C, porque a gente não está avançando o cursor. Então a gente tem que vir aqui e fazer cursor mais, certo? E isso vai fazer com que agora ele imprima casa. Beleza, agora como é que a gente transforma esse cara em maiúsculo, né? A gente já viu aqui que tem o toUpper e ele é da biblioteca ctype. Então a gente tem que incluir ctype. Include ctype. .h. Certo? E beleza. E agora já é só a gente utilizar o toUpper para modificar o valor que está no nosso cursor. Então, em vez de a gente só imprimir ele, a gente vai alterar o valor lá que está na memória. Então, a gente vai fazer cursor igual a toUpper cursor. Asterisco cursor. Que vai ser o que? O valor que está lá na memória. Então, agora ele vai transformar todos em maiúsculo. Então, agora se eu colocar casa, ele vai imprimir casa em maiúsculo, certo? Então, da mesma forma, eu poderia modificar para ficar só o primeiro caractere ou só outro caractere que eu quiser. Eu poderia colocar também utilizar toLower para ficar minúsculo. Então, se a gente botasse aqui toLower e colocasse aqui algo assim, ele ia transformar tudo em minúsculo.
Se eu quisesse só o primeiro caractere, ainda ficava muito mais fácil. Aí, no caso, eu não preciso dessa função, não. Eu vou fazer aqui e vou imprimir só a palavra mesmo. Palavra. E aqui eu vou pegar o primeiro caractere da palavra e transformar em maiúsculo. To upper, palavra 0. Certo? Deixa eu ver aqui, tá reclamando. Sim, ela não tem efeito colateral, certo? Então, ela recebe uma cópia. Se eu fizer isso aqui, ele não vai fazer nenhuma modificação. Eu tenho que fazer assim, ó, palavra 0 igual a to upper. Por quê? Porque esse cara aqui ele vai retornar o caractere maiúsculo, mas não vai modificar o valor original aqui que estava em palavra 0, certo? Então agora se eu colocar, por exemplo, meu nome, ele vai colocar só o primeiro caractere como maiúsculo, certo? Só para entender essa questão do efeito colateral, eu não vou usar mais to upper, eu vou usar uma função minha, que eu vou chamar de to upper x, certo? Então aqui a gente vai ter um to upper x. Não, vamos fazer assim, to upper colateral. Col. Esse cara é diferente. Você void e ele não vai mais receber uma cópia como é aqui o to upper int c. Ele vai realmente receber a posição de memória de c. Então aqui eu vou passar a posição de memória do que está aqui em 0, do elemento 0, e vou alterar. Então eu vou fazer C, o que está em C, vai ser igual a to upper e C. Eu estou acessando em C. Aí aqui ele está reclamando, deixa eu ver aqui o que é. Incompatível. Ah, sim, desculpa, gente. Aqui é um char, certo? Aqui é um caractere. Agora eu estou passando a referência, ou seja, eu estou passando o endereço de memória desse elemento. Então, como eu estou passando o endereço de memória desse elemento, e aqui estou alterando o que está naquele endereço de memória, aqui sim vai ter efeito colateral. Então ele vai ter o mesmo visual, mas ele funciona de maneira completamente diferente. Aqui eu tive um efeito colateral de utilizar o to upper call, certo? E poderia ser aqui qualquer um outro. Vamos ver aqui 3. Eu vou colocar uma palavra aqui, aluno. Aí ele foi aqui e colocou o N como maiúsculo. Certo? Só para vocês entenderem mais sobre essa questão de passar por referência ao valor e qual o efeito que isso pode ter se a gente altera. Se a gente não altera nada ali dentro da função, não tem problema, não vai ter efeito colateral. Mas se a gente altera o valor lá que a gente está passando, lembre-se que vai ter sim o efeito colateral, certo? Muito obrigado, gente. Próxima aula a gente vai fazer uns exercícios bacanas sobre essas coisas e até lá. Obrigado.